Eu sou o professor Roberto Bolognini Júnior e hoje, dentro do nosso espaço aqui, falando direito civil, nós vamos falar de um tema muito importante, que é a accessão. A accessão está prevista no Código Civil, nos artigos 1248 a 1259, e também no que se refere à cessão de imóvel para imóvel, a cessão natural, no Código de Águas brasileiro, que ainda vigora. Muito bem, vamos definir, num primeiro momento, o que é accessão. A gente pode dizer que a accessão é uma forma originária de adquirir a propriedade por meio da união ou incorporação de uma coisa acessória a uma coisa principal. Ou seja, da união do acessório ao principal surge algo novo, que é autônomo em relação àqueles que se uniram, como também inseparável. Um exemplo básico, um exemplo que a gente pode facilmente demonstrar, é a construção de um prédio num terreno. O terreno é o bem principal e os materiais fixados para a construção do edifício efetivamente são bens acessórios. Dessa união surge um imóvel ali construído. Mas não existe apenas a cessão de imóvel para imóvel, como nesse exemplo. Existe também a cessão de imóvel para imóvel, que eu vou descrever mais à frente. Importante diferenciar a accessão regulada, conforme eu disse, nos artigos 1248 a 1259, das benfeitorias, que estão reguladas na parte geral do Código Civil, artigos 95 e seguintes. Qual que é a diferença? A gente pode definir a benfeitoria como toda obra ou despesa empregada numa coisa principal com o objetivo de conservá-la, melhorá-la ou facilitá-la. Na verdade, a benfeitoria ela pode ser uma benfeitoria necessária quando visa conservar a coisa, útil quando visa melhorá-la e voluptuária quando visa embelezá-la. Por exemplo, uma pintura feita num imóvel para para se ter uma melhor imagem do próprio imóvel, sim, ou simplesmente para torná-lo mais belo, é uma benfeitoria voluptuária. A conservação das fundações de um imóvel para que ele não venha a ruir é uma benfeitoria necessária. A construção de um quarto, de um cômodo a mais em um imóvel para ampliar e facilitar o seu uso é uma benfeitoria útil. Qual que é a grande diferença da accessão para a benfeitoria? A accessão cria algo novo, enquanto que a benfeitoria não cria nada, ela apenas conserva, melhora ou embeleza algo já existente. Em que pese as diferenças aqui colocadas, a doutrina e a jurisprudência acaba muitas vezes confundindo uma situação por outra. E efetivamente, a diferença aqui é gritante. Repito, a accessão cria algo novo. A benfeitoria não cria algo novo. Conserva, melhora ou embeleza algo já existente. Posto isto, vamos agora analisar as espécies de accessões. Nós vamos começar a falar das accessões naturais que ocorrem entre imóveis, a cessão de um imóvel para o outro imóvel. Os artigos que regulamentam essa matéria no Código Civil, as cessões naturais, se encontram nos artigos 1248 a 1252. Na verdade, existem 4 espécies de accessões naturais. Vamos lá. Primeira, aluvião. Segunda, avulsão. Terceira, formação de ilhas. E quarta, abandono de alvo. Vamos verificar detalhadamente cada uma delas. A aluvião, por sua vez, ela se subdivide em 2. Aluvião própria e aluvião imprópria. A própria se caracteriza pelo fato de uma corrente de um rio não navegável, portanto, rio particular,
trazer essa corrente materiais retirados de outros imóveis ribeirinhos ou do próprio leito do rio e depositá-los como um depósito natural em um dos imóveis ribeirinhos, em uma das suas testadas, aumentando a sua dimensão. Isso é aluvião própria. Então imagine o seguinte, tem um imóvel X que tem a sua testada, ou seja, a frente desse imóvel, ou os fundos, ou a lateral, voltadas para a própria corrente, para o próprio rio, e nessa testada vai-se ali acumulando depósitos de materiais. Se o imóvel tinha 10 mil metros quadrados, por exemplo, passa a ter 11 mil, em razão desse depósito. Isso é uma aluvião própria. Temos também a aluvião imprópria. A aluvião imprópria, ela ocorre quando há um recuo das águas. E, obviamente, a testada do imóvel ribeirinho se prolonga. Então, se o rio tinha uma largura de 8 metros e há um recuo de 2 metros em relação ao imóvel, ele vai passar a ter 6 metros, o rio, de largura, e o imóvel vai ganhar 2 metros de extensão a mais. Ou seja, vai ficar parte do fundo do rio descoberto ou até tanques de areia ali depositados. Isso também caracteriza a aluvião, mas é chamada de imprópria. Em ambas as situações, o proprietário do imóvel que teve o acréscimo se torna naturalmente dono desse depósito ali existente. Por outro lado, nós temos a chamada avulsão. A avulsão também é uma cessão natural de imóvel para imóvel. O que a caracteriza? Uma força natural, que pode ser inclusive a corrente de um rio não navegável, portanto, um rio particular, retira de um imóvel ribeirinho uma porção de terra. E essa porção vem pela corrente, rio abaixo, e se deposita em outro imóvel ribeirinho. Ou seja, ela aumenta a dimensão, a extensão, ou se sobrepõe sobre o imóvel já existente. Nas duas hipóteses, nós temos a avulsão, em que ou se aumenta a extensão do imóvel acrescido ou o seu volume. Muito bem, como dá para efetivamente identificar de que parte do imóvel ribeirinho foi retirada essa porção? O próprio Código Civil e o Código de Águas prevê a possibilidade do dono do imóvel seccionado, daquele que perdeu a porção, exigir, no prazo de 1 ano, prazo decadencial, a devolução da porção ou a indenização correspondente. Quem, na verdade, vai definir pela indenização ou pela devolução é o dono do imóvel acrescido. Se o dono do imóvel que teve uma parte seccionada não exigir a devolução ou a indenização no prazo decadencial de 1 ano, contado do deslocamento, ele perde o direito de exigir essa porção ou o valor monetário correspondente. Em terceiro lugar, temos a acessão também natural de imóvel para imóvel, qualificada como formação de ilhas. Mais uma vez, é importante frisar que aqui também o rio tem que ser particular, ele não pode ser um rio navegável. Se ele for um rio navegável, ele é público, e aí as regras são alteradas. O que é uma ilha, né? Uma ilha é uma porção de terra ou do solo cercado por água. E, portanto, a formação de ilha no rio pode ter vários motivos. Por exemplo, o rio acaba, de forma natural, mas permanente, diminuindo a sua correnteza, fazendo com que parte do solo fique exposto. Ou ainda, sedimentos, né, materiais vindos do próprio rio, de outros imóveis, eles vão se acumulando e formam ali um ponto sólido no meio do rio ou na lateral do rio. Esta ilha formada, a quem vai pertencer? É muito simples. Há que se traçar uma linha imaginária, cortando o álveo, o leito do rio, ao meio. E aí é o seguinte, se a ilha for compreendida entre essa linha imaginária e a margem da esquerda, pertencerá
aos proprietários da margem esquerda. Se a ilha ficar formada entre a linha mediana e os proprietários dos imóveis da margem direita, essa ilha pertencerá a esses proprietários. E pode acontecer também da ilha estar formada ali no centro do rio e a linha imaginária cortá-la. E aí, obviamente, que vai pertencer uma parte aos proprietários da margem esquerda e a outra parte, proporcionalmente, aos proprietários da margem direita. A quarta espécie de acessão natural ocorre com o abandono de álveo. O álveo, na verdade, é o leito do rio, é o solo por onde a água naturalmente tem a sua correnteza. Quando que acontece o abandono de álveo? Quando esta correnteza, quando esta água, ela naturalmente é desviada e de forma permanente, ou acaba deixando de existir em razão de uma grande seca. Então, naturalmente, que você vai ter ali um solo por onde corria a própria água, e agora não há mais água. A lógica é a mesma em relação à formação de ilhas. Você vai traçar uma linha mediana, imaginária, cortando o leito do rio ao meio, e da linha imaginária para a margem esquerda, esse terreno agora pertencerá aos proprietários desses imóveis. E vai da linha imaginária para a margem direita, ali o solo que agora existe, vai pertencer à propriedade dos donos dos imóveis da margem direita. É assim que é feita, naturalmente, a divisão e também os acréscimos, né, em razão da acessão natural de imóvel para imóvel.